faço questão de trazer à memória de todos, neste momento, talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos. O Tribunal de Nuremberg é um dos julgamentos mais famosos da história. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível, o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Nuremberg, senhor presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas, se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos. São balizadores importantes. E é bom sempre lembrar que essa comissão parlamentar de inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal e a responsabilização eventual dos culpados será, se for baseadas em provas técnicas e objetivas. Dito tudo isso, presidente, eu quero lembrar um dos mais importantes personagens entre os réus de Nuremberg, Hermann Göring. Durante algum tempo, o número 2 do Hitler. Eu leio abaixo, rapidamente, um trecho da Biblioteca Mundial sobre o comportamento de um dos mais altos oficiais nazistas durante o julgamento de Nuremberg. Lembrando que ele acabou se suicidando e não foi executado na cela onde estava preso. Eu leio rapidamente o trecho. Em várias ocasiões, no decurso do julgamento, o acusado exibiu filmes dos campos de concentração nazista e de outras atrocidades. Todos os presentes acharam as imagens chocantes, incluindo Göring. Ele afirmou que os filmes deviam ser falsos, mas ninguém acreditou. Testemunha como Paul Kerner e Era Milk tentaram descrever a personalidade de Göring como pacífica e moderada. Milk referiu que era impossível opor-se a Hitler ou desobedecer às suas ordens, ou o fizesse, seria executado alguém da sua própria família. Quando testemunhou a seu favor, Göring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Porque é um absurdo. Eu estou fazendo a introdução do depoimento. A ação que nós estamos enfrentando aqui foi um genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus. Está comparando os judeus. Não está comparando sim. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou prejulgando. Isso é uma coisa audienta. Isso está prejulgando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Audienta. Isso não existe. Isso não existe. Odiosa. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Vossa Excelência me assegura a palavra. Não será. Não é o momento do relatório, senhor presidente. Não estou fazendo. É isso que está acontecendo. Vossa Excelência está deixando a sessão correr de um jeito. Senhor presidente, o relator pergunta, ele não apresenta relatório. Senhor presidente, ouçam. Qualquer paralelismo é um absurdo. Ouçam. Qualquer paralelismo é um absurdo. Ouçam, aprendam a ouvir a história. 450 mil mortes é daqueles que negam o tratamento. Vossa Excelência é um dos que nega o tratamento. Nega o tratamento que existe no mundo, não apenas no Brasil. Senhor presidente, assegure a fala do relator. Senhor presidente, nós não estamos na fase de apresentação de relatório. De mudar o foco da CPI, presidente, não pode ser alcançado. Senador Renan, Vossa Excelência conclua, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque nós não temos... Só um minutinho. Eu não estou usando como referência. Por favor, o meu tempo não é Vossa Excelência que dispõe dele. Está ocorrendo uma obstrução a iniciarmos o depoimento. Mas é o trabalho do relator. O que eu pedi ao relator foi para ele começar as perguntas. O senador Renan... Isso é uma introdução. Senador, só um minutinho.
Só um minutinho, por favor, senador Renan. Vossa Excelência, eu pedi, vamos começar as perguntas. Vossa Excelência está falando nas maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. Mas não, só me desculpe. Eu não vou ser censurado. Não. Não, presidente, é uma introdução, presidente. Não vou ser censurado. Não vou lhe censurar. Então, por favor, assegure minha palavra. As suas respostas, senhor presidente e senhores senadores, eram complexas e evasivas e tinham desculpas plausíveis para todas as ações durante a guerra. Utilizou o banco de testemunha como local para expor de forma prolongada o seu próprio papel no Haiti, numa tentativa de se mostrar como um pacificador e diplomata antes do início da guerra. Senhoras e senhores senadores, não podemos comparar, e aqui uma resposta ao senador Fernando Bezerra, uma barbárie como o Holocausto, com uma tragédia como a pandemia no Brasil, que até hoje já matou mais de 450 mil pessoas. Não podemos dizer, e por isso não há prejulgamento, não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio. Não podemos dizer ainda. Mas podemos dizer, sim, que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI, e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no tribunal de Nuremberg. Negando tudo, enaltecendo Hitler, apresentando-se como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. Trago essa reflexão para essa CPI no momento em que colhemos um depoimento muito importante. E deixo registrado nos anais dessa comissão, absurdo, inclusive como alerta para os futuros depoentes, não importa o quanto possam tergiversar aqui. O julgamento da história é implacável. Até que enfim falou uma coisa correta. Boas perguntas, senhor presidente. Por favor, se Vossa Excelência pudesse me garantir a palavra, não, Vossa Excelência, eu estou submetido a interrupções rotineiras. Isso dificulta o meu trabalho como relator. Vários senadores que foram infectados aqui usaram esses medicamentos com recomendação médica. Inclusive senador indicando para senador. Senador médico indicando para senador médico. Então, os secretários de saúde de vários estados tomaram. Teve um que escondeu e que depois vazou a receita dele, e aí ele teve que admitir. Essa verdade a gente precisa buscar. Por que negaram para a população? Por que negaram para a população enquanto eles tomaram? A história vai mostrar quem é criminoso. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem para uma comunicação inadiável, apenas registrar que a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, soltou nota repudiando mais uma vez comparações completamente indevidas do momento atual, agora feitas na CPI da Covid, com os trágicos episódios do nazismo que culminaram no extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto. Essas comparações, diz a nota, muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. A CONIB, inclusive, criou uma campanha contra a banalização do Holocausto para que possamos compreender melhor as verdadeiras dimensões dos fatos e assim contribuir para um melhor entendimento do presente. É a nota do CONIB, senhor presidente, em relação à fala do relator no início da sessão de hoje. Presidente, eu queria só, a propósito do assunto que foi levantado aqui pelo senador Marcos Rogério, dizer que nós fizemos uma resposta a essa nota, porque em nenhum momento eu comparei o Holocausto com a pandemia. Senador Marcos Rogério, o Holocausto é incomparável.
diz o tweet. Mas é comparável, sim, assustadoramente comparável, a atitude de negação dos oficiais nazistas e de algumas das autoridades que depuseram aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Se houver comparação, a comparação é essa, não do Holocausto com a pandemia. Ok, senador Eduardo Braga.